Prezados amigos e amigas, uma boa noite então para todos que nos acompanham. Eu me sinto muito feliz em poder participar dessa data comemorativa, mais um aniversário da TV Nova Luz, que vem cumprindo tão bem essa tarefa de expandir essa nova luz, a luz do Consolador, da doutrina espírita, para os corações, para o mundo como um todo, servindo-se dos recursos que a tecnologia hoje nos proporciona. Então, na pessoa da Yasmin, agradeço pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos e podermos participar desse banquete, dessa festa espiritual em companhia dos benfeitores que nos têm amparado. Recordando também que no mês de abril, não só a TV Nova Luz faz o seu aniversário, mas também a própria doutrina espírita, que tem aí o seu marco inicial no lançamento de O Livro dos Espíritos, lá em 1857, justamente no mês de abril. Portanto, um duplo aniversário que nós comemoramos hoje e pensamos então em falar sobre esse tema que nos entrelaça a todos, os que aqui estamos, sob as bênçãos, sob o amparo dessa nova luz que é o Espiritismo em nossas vidas ou nos caminhos humanos desde o seu advento. E para iniciarmos, então, ambientando o nosso coração e a nossa mente nessa busca, nesta sintonia, mantendo aquilo que já pudemos alcançar por meio da belíssima prece de Leon Denis, que foi recapitulada, com também a música ao fundo, nós vamos iniciar com um poema. Poema esse que se encontra num livro de Chico Xavier, chamado Doutrina e Vida, em que comparecem ali espíritos diversos para falarem justamente sobre a doutrina e como ela vai transformando efetivamente a nossa vida. E lá no capítulo de número 17, nós temos um poema do espírito Amaral Ornelas, por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier, poema esse que tem por título Homenagem a Kardec. Então, uma homenagem àquele que foi, neste plano, o grande arauto dessa outra boa nova. Assim como tivemos a boa nova do Evangelho de Jesus, a boa nova imortal do Cristo, temos também no Espiritismo, enquanto Evangelho redivivo, novos ecos dessa mesma boa nova, uma expansão daquelas boas novas que reverberaram outrora no monte e que, passados séculos desde aquele momento inolvidável para a história humana, seguem ainda reverberando e pelo Espiritismo amplificados esses ecos que nos alcançam preenchendo-nos o coração de esperança, de alegria, de compreensão, de amor, para que a vida se nos faça mais clara sob essa nova luz. Então ele homenageia Kardec, mas na pessoa de Kardec, homenageia a própria doutrina espírita, esse resultado de um trabalho hercúleo do coração missionário, apostólico de Allan Kardec, bem como daqueles que estiveram ao seu redor, o secundando nesta obra, tanto entre encarnados, mas também, principalmente, os espíritos que foram os grandes autores da doutrina dos espíritos. Então, Amaral Ornelas assim nos diz, nesta homenagem a Kardec: trouxeste, Allan Kardec, à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora, e onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te, a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na bênção a que te elevas, nosso preito de amor,
nos tributos da história. Então, busquei esse poema porque, a meu ver, ele sintetiza para nós não só a grandeza de Kardec, como do trabalho que ele desenvolveu, mas também a própria essência do que é a doutrina espírita, em sua proposta mais fundamental. Como diz aqui Amaral Ornelas, na primeira estrofe: trouxeste Allan Kardec à longa noite humana o Cristo em nova luz, revivecida aurora. Então, trazer o Cristo em nova luz, em revivecida aurora para a humanidade, num tempo de noite moral, espiritual, como o era naquele contexto em que a doutrina espírita surge e, de certo modo, ainda hoje também o é. Trazer de volta o Cristo, portanto, fazer brilhar novamente essa luz nestes tempos culminantes da evolução terrestre, em que, deixando a noite dos velhos tempos, as sombras do passado, a humanidade vai aos poucos se preparando, se abrindo para o alvorecer de um novo tempo, para a era do Espírito, que vem ganhando espaço nos corações e nas consciências. Portanto, reafirma aqui o Espírito esse papel primordial da doutrina espírita enquanto evangelho redivivo, que nos faz recordar a mais brilhante luz que já passou por este mundo, da qual o Espiritismo será um reflexo, será um desenvolvimento da grande luz expressa em Jesus, no seu Evangelho, que o Espiritismo então resgata e explica e apresenta para a humanidade terrestre, para muitos e muitos corações que ainda caminham tateando entre as próprias sombras, sombras de ignorância, sombras de paixões, sombras de vícios que ainda marcam o panorama moral e espiritual da humanidade, mas que vão sendo aos poucos diluídos por esse sol que mais uma vez resplende nos horizontes da Terra, nos horizontes espirituais do planeta Terra, cumprindo aquilo que foi prometido, aquilo que foi previsto em relação ao Consolador, aquele que Jesus nos promete no Evangelho de João, mas também nos demais evangelhos. Por exemplo, quando vamos ao sermão profético, temos também ali uma promessa quanto ao Consolador, embora não nos mesmos termos, mas o Espiritismo nos ajudará a enxergar que ali também Jesus deixa claro para nós que nos tempos mais difíceis do processo de transição, quando a noite moral se fizesse assim mais escura, mais desafiadora, eis que então claridades rasgariam os céus, vindo em auxílio da humanidade terrestre, iluminando caminhos, desfazendo sombras, diluindo ilusões, para que enfim despertemos para a grande realidade da vida que nos cerca e para a sublime destinação de todos nós. Então, nós quisemos começar assim com um poema para que, por meio da arte, que consegue sintetizar tanto em tão pouco, porque nos comunica diretamente ao coração, ao sentimento, que é extremamente poderoso para qualquer processo de renovação que venhamos a efetivar, nós quisemos, com isso, ambientar melhor o nosso coração, o nosso sentir, para que também o nosso pensar consiga refletir melhor sobre o que é a doutrina espírita nos caminhos humanos e, claro, principalmente, nos caminhos de cada um de nós. O que ela é, qual o seu papel, a sua proposta, ou, pelo menos, o que ela deveria ser, e o que de fato eu estou fazendo dela, o quanto estou aproveitando-a ou não. É isso, fundamentalmente, sobre o que nós vamos conversar nesta noite, já que é a doutrina espírita esse novo alvorecer, uma nova luz, tão brilhante quanto aquela que raiou na Galileia de outros tempos, para, enfim, clarear os horizontes do porvir para nós, os espíritos que aqui mourejamos
nas lutas da evolução. É preciso, então, saibamos nos deixar tocar, nos deixar de fato iluminar por essa nova luz. E em falando de nova luz, nós meditávamos um pouco mais a respeito disso, buscando pensar tanto na doutrina espírita em si, como essa nova luz que de fato ela é, cumprindo, como já mencionamos aqui, aquilo que lhe foi designado, aquilo que estava previsto, né? Jesus promete que enviaria um outro consolador, e especialmente no Sermão da Montanha, perdão, no Sermão Profético, não no Sermão da Montanha, Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, Jesus ele vai descrevendo de maneira alegórica o que seria o processo de transição, os desafios, as lutas, enfim, as dificuldades que caracterizariam esse momento da humanidade. E em determinado momento, ele então nos diz que a noite seria mais intensa. Ele o fala por outros termos. Ele diz que o sol não daria mais a sua luz, né? O sol escureceria, a lua não daria mais a sua luz. E então, neste momento, as estrelas cairiam do céu. Claro que isso é uma metáfora para um momento, digamos, de grande sombra no pensamento humano, aqui na humanidade terrestre como um todo. Quando a própria mensagem do Cristo, que é esse sol que brilha na história da humanidade, que vem nos conduzindo desde então, desde o seu alvorecer há 2000 anos, houve um momento em que esse sol foi, digamos, encoberto em sua plena luminosidade, e a lua, que sempre reflete a luz do sol, acabou também perdendo seu brilho, porque se antepôs ao sol, digamos, um eclipse, aqueles que deveriam refletir a luz do sol, a luz do Evangelho do Cristo. Acabamos por nos sobrepor a ele, pelos nossos interesses, pelas nossas ambições, e aí tanto a luz do Evangelho ficou como que encoberta pelos véus mesmo, ou da ignorância, das paixões, dos interesses, como também a lua, aqueles que deveríamos ter o papel de refletir essa luz para o mundo. Não estávamos mais conseguindo fazê-lo. Então, nesse momento de escuridão moral, em que a fé era solapada, digamos, nas bases, em que a humanidade mergulhava num abismo muito profundo e sombrio de materialismo, de niilismo, de revolta contra Deus, contra todas as aquisições louváveis da fé e da religiosidade até então, claro, excluídas aquelas que eram infelizes, os desvios que ocorreram, mas existiram conquistas, existiram aspectos positivos. Quando a humanidade, então, fazia esse mergulho mais sombrio, mais profundo, eis que as estrelas, como prometido, caíram do céu. Espíritos, portanto, que vieram em socorro da humanidade, que se via ali a braços com as ondas do materialismo, com as ondas da revolta que marcaram séculos 17, 18, 19, no contexto de surgimento do próprio Espiritismo. Leon Denis, inclusive, no seu livro Depois da Morte, no capítulo 8 da primeira parte, descreve bem esse momento, capítulo esse chamado A Crise Moral, em que ele descreve essa noite em que a humanidade ali penetrou, embora dentro do dito iluminismo, acabamos indo para um outro extremo também de muito materialismo e, portanto, de muita cegueira do ponto de vista espiritual. Nessa noite, então, as estrelas caíram do céu, as virtudes, as potências do céu foram abaladas, como está descrito no Sermão Profético, e eis que os Espíritos nos trouxeram essa nova luz, agora perene, agora para não mais se apagar, iluminando os caminhos da humanidade nesta nova era que vai se afirmando. É o facho da clemência divina, como nos diz o Espírito de Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi ofertado. Mesmo a nós, espíritos renitentes, rebeldes, com 20 séculos, a época 18, 19 séculos de cristianismo, mesmo com toda essa resistência à mudança, a clemência divina, que é infinita, a sua misericórdia que não tem fim,
trouxe-nos, proporcionou-nos mais essa luz, para que, tomando-a em nossas mãos e, sobretudo, em nosso coração, pudéssemos avançar. Eis o que é, em síntese, a doutrina espírita. Essa nova luz, fruto da misericórdia divina, que se acende nos horizontes morais e espirituais da humanidade, e em especial para cada um de nós, que vamos abrindo o coração, que vamos abrindo o nosso mundo interior à sua presença, a essa irradiação que aos poucos vai clareando o que é, o que temos sido, o que temos feito de nós, o que é a nossa realidade, para que então mais conscientes possamos de fato nos preparar e nos aplicar naquilo que precisamos ser, à luz do que temos aprendido com Jesus e ainda mais com o Espiritismo, essa nova luz que nos explica ainda mais o Mestre Divino. Mas essa nova luz em si, ela não bastaria para os desígnios divinos, digamos. Porque é preciso não percamos de vista qual é o propósito de todo esse processo em que estamos em cursos, desde a vinda de Moisés, por exemplo, ou mesmo antes, Abraão, outras figuras do passado da humanidade que tiveram um papel muito importante de abrirem caminhos, digamos, de espiritualidade, de desenvolvimento espiritual, religioso da humanidade terrestre. Todo esse processo que já envolve aí séculos e mais séculos, ele tem uma finalidade maior. E é preciso não percamos de vista essa finalidade. Caso contrário, poderíamos receber, como temos recebido, revelações e mais revelações, luzes e mais luzes do mais alto, sem que de fato alcancemos a grande finalidade da vida. Todo esse processo de revelação visa atender ao imperativo fundamental da vida, do universo, conforme Deus os estabeleceu, que é o progresso dos seres, a ascensão dos seres para a divina luz, que é o próprio Criador. Então, da luz do Criador nascemos, para a luz do Criador nos movemos. Estamos destinados, atendendo àquele imperativo da criação lá descrito para nós no livro de Gênesis. E disse Deus: haja luz, e a luz se fez. Ou a luz se fará. Mas é preciso que saibamos aproveitar as luzes que temos recebido por meio das revelações, por meio dos esclarecimentos que nos são trazidos pelos Espíritos, que por vezes aqui passam, alguns muito luminosos, outros em escala menor, mas também cumprindo um papel de esclarecimento. É preciso saibamos, de fato, nos servir dessa luz, dessa nova luz que é o Espiritismo, dando continuidade à luz que veio com Moisés, com os profetas, à grande luz que veio com Jesus. É preciso saibamos nos servir adequadamente dessas luzes para alcançarmos a finalidade maior. A nova luz que, de fato, mais importa. Aquela que realmente será a mais nova de todas, e por isso mesmo também a mais importante, que é a nova luz que passe a brilhar em nós mesmos, a partir de nós próprios. Porque até aqui, meus amigos, nesse multimilenário caminho que temos percorrido neste mundo, espíritos que aqui já encarnamos várias e várias vezes, temos conhecido diversos tipos de luzes. A maioria delas, no entanto, até agora, ilusória. Quantas vezes não estivemos nós já fascinados pelas luzes dos palcos, pelas luzes dos palácios, pelos brilhos das coroas e dos brilhantes? Por quantos e quantos séculos, milênios mesmo, encarnações, temos estado nós fascinados por essas luzes do mundo. Brilhos ilusórios do mundo,
que nos ofuscam e nos fascinam, mas ao mesmo tempo nos enceguecem para a verdadeira luz da vida. Muitos de nós temos, ao longo desses séculos, nos portado quais aquelas mariposas que vemos à noite, quando estamos no campo, acendemos ali uma lanterna, um lampião, e logo se reúnem ao redor daquela fonte de luz, as mariposas, aqueles pequenos insetos, que, fascinados, encantados por aquela luz, tanto se aproximam dela, tanto gravitam em torno dela, até que se consumam no seu calor, até que percam a vida, como numa fogueira também. Assim temos sido muitos de nós ao longo de tantas existências. Mariposas, gravitando desesperadamente em torno dessas luzes falsas, em que nos consumimos a nós próprios, à busca dessa luz, comprometendo a nossa existência, comprometendo os nossos destinos, semeando dores e lágrimas nas retificações do amanhã. Essa tem sido a cena, a imagem de muitos de nós, espíritos fascinados por esses outros brilhos que não o verdadeiro, o legítimo brilho da vida. A luz que verte do Espírito que se engrandece, do Espírito que se revela herdeiro do Criador. Assim, as luzes dos palcos, as luzes das coroas, os brilhos de palácios, de catedrais, de templos, de títulos e ornamentos, luzes tantas e variadas que nos têm enganado e que nos têm absorvido as buscas e as preocupações. No entanto, somos chamados desde há muito, desde o contato primeiro com o Evangelho do Cristo, ou mesmo antes disso até, somos chamados a buscar, a despertar para uma nova luz. Essa missão primordial do Cristo no mundo. Recordo-me de uma mensagem do Emmanuel em que ele analisa o versículo de Lucas, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, quando ele descreve, alguns aspectos da vinda de Jesus ao mundo, ele diz, recapitulando uma certa profecia a respeito da vinda do Messias, luz para alumiar as nações. Uma fala, portanto, indicativa do que seria a finalidade da vinda dele. Luz para iluminar as nações. Mas para iluminar de fato, engrandecendo a justiça das nações, engrandecendo as virtudes das nações, que é o mesmo que dizer aqui, dos espíritos que formam as nações. Essa missão primordial do Cristo, luz que se acendeu neste mundo, para que por meio dela acendêssemos a nossa própria, nos fizéssemos, mais luminosos. Porque luzes outras já conhecíamos e nos atraíam. Essas luzes aqui citadas, dos palácios, dos brilhos do mundo, dos faustos, dos brilhantes e tudo mais. Mas também, ainda hoje, outras luzes temos visto. Diz Emmanuel, comentando esse versículo, as luzes das bombas, as luzes, as claridades dos incêndios destruidores, das armas de fogo, das guerras que ainda marcam o cenário deste planeta. Então vejamos quantas luzes. Aquelas que nos enganam, aquelas que nos iludem, aquelas que representam ainda o produto, o resultado da violência, do egoísmo que ainda habitam o coração humano. Luzes tantas que é preciso saibamos discernir, porque não são luzes reais. No entanto, já ao tempo da vinda de Jesus, deixava bem claro a espiritualidade para nós, por meio do registro também do evangelista e da própria atuação de Jesus,
qual a finalidade primordial do Evangelho e, por conseguinte, mais tarde, do Espiritismo? Luz para iluminar as nações. Portanto, luz que se acenda em nós. Luz que clareie os caminhos da humanidade, tornando-nos mais conscientes, dando-nos mais discernimento, produzindo, gerando mais sabedoria, claro, acendendo a chama dos corações, para que assim, de fato, possamos entender o caminho a percorrer à frente e o que nos cabe construir para que alcancemos aquela finalidade primordial da vida. É o desejo, é o desígnio divino que a luz se faça. E é preciso que ela se faça. E ela se fará. O que corre por nossa conta é o quando ela se fará. Se agora, se mais adiante. Mas em termos coletivos, já recebemos muito tempo para que essa luz se acendesse. E agora estamos a viver momentos culminantes, em que os espíritos que não estarão minimamente comprometidos com essa luz serão relocados a outras instâncias do universo para que lá possam prosseguir em outras condições nessa busca que é a busca de todos nós. No entanto, os que quisermos de fato avançar com Jesus, não poderemos prescindir mais desse compromisso com a luz própria, com a luz que se acende em nós. É essa nova luz, fundamental luz, de que a doutrina espírita nos falará. Ela é sim uma nova luz, porque representa um acréscimo de misericórdia do alto que se acendeu no momento tumultuoso da humanidade, recordando-nos da grande luz que é Jesus. Mas ela por si mesma não bastará para que a humanidade avance, se não a utilizarmos. Assim como irmãos de outras denominações, se não se servirem de fato das luzes que lhes foram ofertadas nas revelações, nas tradições que seguem, não estarão cumprindo o papel primordial previsto para esses caminhos espirituais. Por isso, a meta de todos os que aqui estamos é, enfim, nos voltarmos para essa nova luz. A luz que ainda não foi tão expressa como seria de se esperar. A luz que ainda não foi devidamente buscada e alimentada em nós. Essa luz do coração, essa luz que deve irradiar-se de nós outros para a vida, para as outras vidas ao nosso redor. Isso então me fez recordar, essa reflexão, uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem que fecha o livro. Lembrando que este livro é o primeiro livro de comentários de Emmanuel a versículos do Novo Testamento. Portanto, um livro muito importante, digamos, para o nosso próprio movimento espírita, para a história aqui do Espiritismo, já que inaugura, ou melhor, dá sequência àquilo que Kardec, de alguma maneira, já havia iniciado com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas num modelo ainda mais direcionado, digamos assim, que é esse do estudo aprofundado da grande luz, que é o Evangelho, que é Jesus, com o amparo da nova luz, que é o Espiritismo. Então, são 180 capítulos, mais o prefácio, de estudos verdadeiramente muito fecundos para quem quer que a eles se abra, de coração. Quem quer que se coloque ali na condição de aprendiz retirará muita luz de um material como esse. E aí, Emmanuel percorre toda essa jornada conosco, buscando versículos aqui, acolá, hora de um evangelista, hora de outro, hora de uma carta de Paulo, hora de uma carta de Pedro, enfim. Emmanuel vai nos conduzindo por esse universo que é aquilo que nós conhecemos como Evangelho, né, o Novo Testamento, e nos mostrando como é de fato o Espiritismo, essa chave que nos dá acesso aos tesouros sublimes que estão ali muitas vezes ocultos por detrás do véu da letra, dando sequência àquilo mesmo que Kardec havia dito, né? O Espiritismo enquanto essa chave de explicação do Evangelho de Jesus.
A gente vai percorrendo toda essa jornada com ele e ele então vai fazer o arremate da obra, dessa primeira obra, que é um marco, que representa aí um, um momento, né, muito importante para o nosso movimento espírita no que concerne ao estudo do Evangelho. E aí, naturalmente, que colocando ali a última pérola desse grande tesouro, digamos assim, colocando ali o último marco dessa obra, Emmanuel faz questão de deixar uma mensagem nesse arremate, para que fosse, de fato, um feixe de ouro, um feixe luminoso, um fecho luminoso, melhor dizendo, para o nosso estudo do Evangelho. A mensagem, então, do capítulo 180 é: façamos nossa luz. É como se tudo que ele nos trouxe antes estivesse apontando para isso, nos levasse até isso, inexoravelmente. Olha, todo esse material que foi analisado, sobre o qual você refletiu ao longo da leitura dessa obra, ele só cumprirá o seu papel se você tiver entendido isso. A meta do Evangelho e do Espiritismo que dá continuidade ao projeto do Evangelho é: faça, acenda a sua luz. Porque o brilho a vossa luz de Jesus não é senão uma lembrança do que está lá em Gênesis. E disse Deus: haja luz. E a luz se fará. A luz se fez, a luz se fará. Então, todo esse material que você vai compulsando, que você vai analisando, toda a leitura, toda a reflexão em torno dessa obra, Caminho, Verdade e Vida, mas também de quaisquer outras obras do Espiritismo, tudo isso só alcançará a finalidade maior se te levar a compreender isso, que a principal luz da vida é aquela que você puder acender em ti mesmo. Kardec vai falar sobre isso em mais de um momento ao longo da sua obra. Né? A meta primordial da doutrina espírita, enquanto esse processo de educação, de despertamento, digamos, das luzes de consciência, de virtude, do amor, da caridade em cada um de nós. O Emmanuel falará sobre isso tantas e tantas vezes. O Leon Denis, aqui, recordo-me, né, da obra magna dele, Depois da Morte, que acabamos de concluir o estudo dela no canal do NEP Paulo de Tarso, e eu me recordo, desde a primeira vez que a li, quando a gente vê o recorte, né, o panorama da obra, digamos assim, a gente logo nota a estrutura como ela é estabelecida por Denis. E ele constrói a obra, ela também é dividida em 5 partes, que a gente pode até traçar paralelos com as 5 obras básicas, né, de Allan Kardec, cada uma com uma ênfase, um aspecto mais filosófico, um aspecto mais científico e tal. E aí ela culmina com a última parte, que é o caminho reto, em que basicamente Leon Denis vai desenvolver todo o aspecto moral da doutrina espírita, com capítulos sublimes, reflexões belíssimas. E por que ele deixa o caminho reto para o final da obra? Justamente por isso, para nos dizer implicitamente o mesmo que Emmanuel nos diz com esse capítulo que encerra o livro Caminho, Verdade e Vida. Tudo que você estudou antes precisa culminar nisto aqui. Porque esta é a nova luz mais fundamental a ser acesa em nossos caminhos, em nossas vidas. Por isso, façamos nossa luz. E aí o Emmanuel fala então do nosso planeta, desta casa planetária, escola bendita que aqui nos acolhe, e diz que é um planeta belíssimo, com a natureza bela tão bela que ainda nos cerca e tal. Então, os problemas do nosso mundo não decorrem do planeta em si. O planeta, mesmo sendo ainda, né, de expiação e provas, um planeta que expressa em tantos ângulos, em tantas nuances, a misericórdia infinita de Deus para conosco.
o problema do planeta decorre dos que o habitamos. Mais especificamente, das sombras que nós próprios ainda projetamos a partir de nossas posturas, de nossas escolhas, de nossas condutas. Por isso ele diz que a angústia do nosso plano procede da sombra. Que sombra? Sombras de ignorância, sombras de vícios, sombras de insensatez, de maldade, que ainda, digamos, compõem a psicosfera espiritual desse planeta, sombras essas oriundas de nós próprios, nascidas de nós mesmos. E claro, essas sombras impedem-nos de ver a vida em toda a sua pujança, em toda a sua beleza, tal qual ela é. Impedem-nos de ver o outro, impedem-nos de ver o caminho tais quais eles são, em todas as potencialidades, em todas as características que ali estão. Então, essa sombra que ainda marca o nosso olhar e ainda o horizonte terrestre, ela nos limita em muito quanto à apreensão da vida abundante que nos cerca em qualquer parte do universo. Então, o problema central sobre o qual precisamos nos concentrar, nos debruçar, é essas sombras que ainda existem, que nascem das criaturas humanas e que, então, estabelecem esse horizonte espiritual, essa psicosfera ainda sombria neste planeta. Né? Os espíritos que vêm de fora do planeta, espíritos mais adiantados, com frequência descrevem essa característica ainda sombria. Mas o planeta em si, olhado, analisado pelos olhos físicos, é um primor de beleza, de majestade a revelar a grandeza do seu Criador. Então é sobre essa escuridão que nós precisamos nos debruçar. E é visando afastá-la que precisaremos atentar para a nova luz, a mais fundamental das luzes a ser por nós buscada. Por isso diz Emmanuel, em determinado momento aqui da mensagem, em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Então vivemos ainda uma noite, como o Amaral Ornelas descreve, lá na primeira estrofe do seu poema, né? Trouxeste Allan Kardec a longa noite humana. Longa porque perdura já por muitos séculos. Com Cristo tivemos um esplendor, tivemos um nascer sublime do sol divino. No entanto, como no sermão profético está descrito, esse sol como que foi eclipsado pelos interesses, pelas paixões humanas. A lua, os cristãos que deveríamos refletir esse sol, nos colocamos diante dele, impedindo que a sua luz não nos alcançasse plenamente. E eis então que as estrelas cadentes surgiram, anunciando, prenunciando um novo alvorecer, um novo sol de espiritualidade nos horizontes humanos. Mas então, nessa noite em que ainda vivemos, noite que vai passando, porque os primeiros sinais do novo alvorecer já se anunciam no horizonte, é preciso, diz Emmanuel, acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Ou seja, o que nos diz daqui Emmanuel, sem essa luz que brote, que se irradie de nós, não é que os espíritos não desejarão, não quererão nos auxiliar, é que não encontrarão sintonia. Quando ele diz aqui, dificilmente poderemos ser vistos pelos mensageiros divinos, é óbvio que eles nos veem, que sabem o que temos feito, a questão é que dificilmente poderão eles estabelecer um contato de sintonia e de inspiração. Da mesma forma, dificilmente nós poderemos nos sintonizar, captar as imagens que nos querem transmitir, imagens de mais luz, de mais esperança, de mais discernimento, de mais sabedoria,
para que aprimoremos a nossa ação aqui. Então, é como se ficássemos encapsulados nas sombras projetadas por nós próprios. Por mais que nos queiram auxiliar, por mais que o Cristo queira auxiliar a humanidade terrestre, enquanto esse nevoeiro se fizer assim tão denso, enquanto essas sombras se fizerem assim tão compactas, muito mais difícil se torna esse processo de colaboração entre os que aqui estamos encarnados e os desencarnados, emissários da luz, que nos querem auxiliar. Uma alma, no entanto, que vai acendendo a sua própria luz nesse contexto, ela vai expulsando sombras. Primeiramente, do seu próprio horizonte, para que ela enxergue o seu caminho pessoal de libertação, de renovação. Mas em acendendo luz para os seus próprios caminhos, necessariamente ela acaba também por projetar alguma luz nos caminhos alheios. Toda alma que se ilumina acaba gerando alguma luz de referência, de estímulo, de inspiração para outras vidas, que precisarão por si acenderem suas próprias luzes, mas que já terão pelo menos algum norte, já terão pelo menos algum estímulo. Poderão ser despertadas, ao menos, do sono em que se encontravam na noite densa da ignorância espiritual ou das paixões a que se entregavam. Prossegue Emmanuel. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Então, o Espiritismo, esse novo alvorecer de espiritualidade para a humanidade, uma espiritualidade que nos chega de forma tão lúcida, porque tanto nos alcança pelo coração, pelo sentimento, como também pela razão, ele tem uma finalidade primordial. É uma luz que se acende por fora, mas que quer nos auxiliar a fazer o trabalho por dentro. Por isso diz Emmanuel, organizar o santuário interior e iluminá-lo. Então o Espiritismo é luz, digamos, emprestada. É luz que nos é ofertada por aqueles que já são detentores de luz própria. Agora, é preciso saber o que faremos disso. Simplesmente receber essa luz sem nos esforçarmos por fazê-la também luz própria em nós, é ainda menoscabar a dádiva que nos foi ofertada. É ainda desprezar o facho da clemência divina que nos foi dado, para que, em nos entendendo melhor, assim como a vida, possamos, enfim, agora projetar luz de nós mesmos, a única garantia da nossa real libertação e do nosso efetivo progresso espiritual. Por isso, o Espiritismo é luz que vem do alto, das esferas superiores, daqueles que já são, de fato, detentores de luz, para que, por meio dela, auxiliados por essa luz, possamos agora organizar o nosso próprio santuário interior. Possamos iluminá-lo, para que a luz recebida converta-se agora em luz ofertada, em luz refletida para a vida. Porque a luz simplesmente recebida, que não representa uma vida mais iluminada, que não culmina nisso, ela se torna, em verdade, no indivíduo, uma fonte de aflição. Porque ele conhece mais, ele tem mais discernimento, mas não faz melhor. Mas não age mais de acordo com a luz. Ora, essa consciência esclarecida, mas em conflito, gera agora mais aflição ainda para o espírito. Porque a medida da responsabilidade dá a medida do incômodo consciencial que sentimos quando não fazemos aquilo que já sabemos como deveria ser feito. Então, a medida da luz recebida, do quão esclarecida está uma consciência, isso é a medida da responsabilidade que ela tem e também das consequências de não seguir aquele caminho que já pode discernir. Por isso temos uma fala de Jesus que é muito importante e que nem sempre meditamos, talvez, nela como deveríamos, tão a fundo quanto deveríamos. Diz Jesus,
Vê, pois, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Essa fala do mestre pode ser entendida por outros prismas, mas aqui, nesse contexto, ela é muito sugestiva. Cuidado, para que a luz que você recebeu, a luz do Evangelho, a luz do Espiritismo, não se torne em você simplesmente uma fonte de aflição, porque conhecer o Evangelho, conhecer o Espiritismo, ter recebido da grande luz do Evangelho, da nova luz que é o Espiritismo, e simplesmente não fazer, não adotar uma vida mais coerente, mais aplicada, mais disciplinada, é amplificar as raízes de aflição em nós, as causas de aflição em nós. Por isso o Espiritismo é uma nova luz, produto, expressão da misericórdia divina nos caminhos humanos, mas visando despertar a criatura para a fundamental luz que ela precisa acender. Aquela luz que até então não temos conhecido. Outros tipos de luzes temos visto, mas essa, a luz que saia e brote de nós, é ainda a demanda primordial, é ainda a novidade que precisaremos ofertar ao mundo. Temos alguns lampejos iniciais, mas é preciso expandamos essa luz. Continua o benfeitor. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, as luzes alheias são também recursos da misericórdia do alto. A vinda de Jesus ao mundo, as estrelas que caíram do céu, os espíritos que vieram em nosso auxílio, aqueles que ao longo dos séculos têm encarnado para abrir horizontes, clarear caminhos para a humanidade em maior ou menor escala, luzes alheias, extremamente valiosas, pelas quais deveremos ser gratos, mas nas quais não poderemos nos fiar indefinidamente. Não podemos viver de luzes alheias apenas. Deveremos recebê-las para acender a nossa, porque essas luzes poderão ser chamadas pela vida a outros horizontes. E então, quando estivermos sozinhos perante o testemunho, perante a dificuldade, onde a nossa luz para podermos nos guiar? É o que está apresentado na parábola das virgens, a quem faltava o óleo no momento culminante de entrarem lá para as bodas, para o casamento, faltava o óleo para que acendessem as suas candeias. E então as outras virgens, as prudentes, não podiam compartilhar simplesmente esse óleo. Parece, numa primeira análise, uma expressão profunda de egoísmo. No entanto, é uma realidade da vida. Ninguém pode improvisar a luz do nada. Ninguém pode mecanicamente transferir luz para outrem. No máximo, se compartilha a luz irradiada para que o outro sinta-se impelido a acender por ele mesmo. Agora, eu não posso pegar a luz em mim e simplesmente colocá-la dentro do outro. Não é assim que funciona. Para que essa luz se acenda, é preciso labutemos, mobilizando o óleo do serviço, da dedicação, do estudo, que é o combustível para que a luz se acenda. Isso não pode simplesmente ser transferido de um espírito para o outro, né? O compartilhamento se dá para acionar no outro essa demanda, essa consciência. Por isso, ele avança dizendo-nos o problema fundamental da redenção. Meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. Muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Então, o problema fundamental da redenção de cada um de nós, ou o problema fundamental destes momentos que vivemos enquanto humanidade terrestre, não é o brilho das palavras, dos discursos, hoje tão facilmente difundidos pelas redes sociais, não é uma imagem de luz que transmitamos aos outros, não é esse o problema fundamental da redenção. Das luzes falsas temos vivido há muitos séculos. É preciso agora
luz real. Essa, a nova luz que se espera de nós, que se espera nos caminhos humanos. Diz ele, nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. É para isso que o Espiritismo surge no mundo. E com ele ressurge o cristianismo, redivivo, para que lembremos-nos daquilo que Jesus nos disse e que é o fundamental para todos nós que nos propomos ser seus discípulos. Brilhe a vossa luz. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Imperativos da vida, nas palavras de Jesus, que em verdade manifestam imperativos da própria lei divina. Para isso está o Espiritismo em nossas vidas, para que, amparados pela luz que ele nos traz, pela luz dos Espíritos, pela luz dos benfeitores que por este mundo passaram, possamos entender a necessidade fundamental de luz própria, de conversão do nosso eu ainda vicioso, adoecido, ao reino de Deus, que então passa a legislar em nosso mundo íntimo, em nossas escolhas e deliberações. É esclarecimento íntimo, é luz recebida nos livros, é luz recebida nas palestras, mas que seja usada como combustível em nós para que clareemos o nosso mundo interior, entendamos-nos, tais quais somos, o que temos feito de nós, qual a nossa realidade espiritual, para que possamos projetar o futuro que almejamos, a versão aprimorada que esperamos. E aí ele vai encaminhando então a sua conclusão. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. A gente pode juntar aí uma série de brilhos que aparentemente nos ergam assim uma condição, né, de destaque do mundo. Podemos acumular ornamentos à nossa personalidade, falas e discursos belíssimos, brilhantes. Podemos nos cercar assim, digamos, desses fogos fatos da ilusão, ou mesmo de algumas expressões iniciais de uma luz real. Mas isso ainda poderá representar uma estagnação neste ou naquele ângulo do caminho, sem uma jornada de fato consciente, perseverante, constante em direção à luz divina que nos espera. Todavia, arremata Emmanuel, avançar sem luz é impossível. Então nós vivemos agora, meus amigos, um momento de fato culminante para todos nós, indivíduos e para a humanidade terrestre. O momento em que não poderemos mais ser conhecidos, não poderemos mais nos fiar apenas em luzes que só ferem os olhos terrestres, em luzes que só brilham perante as vistas do mundo. Chegamos no momento em que seremos conhecidos de fato e só poderemos nos apoiar, nos confiar a uma luz libertadora que seja real e que só possa ser vista, de fato alcançada, pelos olhos do Espírito. Avançar sem essa luz para as etapas que a espiritualidade nos descreve, nos esperam mais à frente, avançar sem essa luz é impossível. Então, o Espiritismo nos mune todos com um esclarecimento assim indescritível do que é a vida,
quantos detalhes, quantas nuances, quantas informações nos tornam esse futuro quase que palpável mesmo. No entanto, ele nos diz, e essa talvez a sua principal advertência: sem acenderes a luz em ti próprio, em vão buscarás avançar. Até aqui, temos vivido, temos nos apoiado, temos confiado que esses brilhos ilusórios, esses brilhos de caráter exterior, poderiam nos garantir uma posição de destaque, quiçá a nossa salvação, quiçá um lugar nos céus ou nas regiões das bem-aventuranças. Mas o Espiritismo, se é consolador, ele é profundamente verdadeiro naquilo que nos traz. Tem um compromisso profundo com a verdade. E a verdade nos diz: avançar sem luz é impossível. Brilhar a nossa luz é, portanto, fundamental. Recordando-nos as próprias palavras de Jesus, para que nos façamos, de fato, algo merecedores de uma nova etapa em nossa jornada evolutiva, para que nos alcemos, enfim, e de fato, a essa nova condição em que teremos muito ainda por descobrir, por realizar e por fazer, mas em que, enfim, estaremos rompendo com as algemas de sombra e de ilusão do pretérito que nos mantinham cativos até aqui. Por isso, meditemos o que temos feito dessa nova luz, o Espiritismo, em nossas vidas. Temos alguns decênios, talvez um pouco mais de um século de convivência, a depender de quando tivemos contato com a luz do Espiritismo em nossa trajetória espiritual. Temos um contato, de certo modo, recente com essa nova luz. Mas, em geral, quase todos nós, hoje, laborando nas searas espíritas, temos tido já um longo contato com a grande luz do Evangelho do Cristo. E, tendo recebido já tanto dessas luzes que nos chegam pela misericórdia, que nos chegam como estímulos ao progredir, seremos agora convidados a analisar o que temos feito delas, se de fato temos entendido que a nova e mais fundamental luz a ser buscada, a ser expressa na vida, é aquela que nasce de nós mesmos. Para que não incorramos na condição, por exemplo, do nosso irmão Jacó, que nos traz um livro tão belo, tão curtinho, mas tão edificante em sua mensagem principal, o livro Voltei, em que basicamente nós acompanhamos a jornada de um espírito por descobrir que a mais fundamental das luzes é a luz que possamos irradiar de nós próprios, a única que nos será capaz de conduzir nos momentos mais difíceis, nos testemunhos solitários, nos testemunhos árduos que teremos pela frente. A luz do Espiritismo em nossas vidas é de fato bendita, abençoada, mas que não seja ela em nossa consciência uma fonte de aflição. Lembremos-nos das palavras de Jesus: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Vejamos, pois, que essa nova luz que Jesus nos ofertou não sejam mais trevas em nossos caminhos, mas antes chaves libertadoras, horizontes luminosos que nos acenem do porvir. Esses os nossos votos, não só para todos aqueles que nos acompanham, mas para todos que fazem parte desse projeto TV Nova Luz, difundindo a luz do Consolador, para que em cada coração onde ela possa chegar, ela possa lançar essa mensagem, levar consigo essa mensagem de que é preciso acendamos a nossa luz, se quisermos, de fato, avançar em direção ao encontro da divina, da grande luz que a todos nos espera no amanhã. A todos os nossos votos de uma luminosa jornada, tanto por fora, mas principalmente por dentro, com Jesus e com o Espiritismo, até as finalidades últimas da criação. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos. Sigamos em direção a essa luz que nos chama.